E uma pessoa rica é alguém que faz muito do pouco. E uma pessoa pobre precisa de muito para sentir. Eu duvido de que eu vou ser escravo do medo de falar em público. Certo. Eu duvido que eu vou tirar minha vida. Então, duvidar, criticar e determinar é uma das ferramentas de gestão da emoção que torna o eu ativo. O passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o nosso futuro. Caso contrário, nós nunca seremos autores da nossa própria história. Tá. Número 2. Passado explica o nosso presente, mas não pode explicar o que eu vou construir daqui para frente. Explica a minha dor, a minha angústia, pessoas me traíram, me asfixiaram, não me valorizaram na estatura que eu mereço. Explica meu presente, mas jamais pode explicar o meu futuro. Consequência disto. Vitimismo. Uma pessoa que é vitimista, ainda que tenha motivos para sentir apequenada, ferida, machucada, excluída, ela retira o seu eu, que representa a capacidade de escolha, de ser protagonista do teatro da sua mente. Ela não vai dirigir mais seu script, porque ela sempre vai colocar o pai, o ex-marido, os amigos, as pessoas como responsáveis pelas suas mazelas. Sim, eles provocaram uma série de janelas killers, mas o problema não é o que os outros fizeram com a minha dor. O que eu faço a partir dessa dor para me tornar alguém que lidera a minha mente e não é liderado por ela. Terceiro ponto. Existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. E você falou sobre ela no início deste podcast. A dúvida, ela é poderosa para que o eu, ele impugne, discorde, confronte as janelas traumáticas. Ele confronte o que as pessoas imprimiram na minha vida. Perfeito. Então, se eu não duvidar, e a dúvida é realizada com autoridade, se eu não duvidar de tudo aquilo que me controla, tudo que eu creio, se tornará um cárcere mental. Exato. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Veja bem, a dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. Eu tenho de criticar os pensamentos tóxicos todos os dias, mas não criticar como uma pessoa vitimista, mas como protagonista, como autor da própria história, com autoridade, discordando seriamente da minha posição de me curvar à dor e de me tornar escravo dela. E a outra parte da técnica, que é o terceiro elemento, duvidar, criticar e determinar ou decidir. Todos os dias, cada ser humano tem de fazer escolhas. Todos os dias. As escolhas são diárias, só que nós não fazemos. Decidir o quê? Decidir ser gestor da emoção. Como não há inteligência emocional, e nós abordamos sobre isso, discutimos sobre isso, a emoção é burra, a emoção é desinteligente, a emoção é inconsciente, ela não consegue ser autogerida. Então, Daniel Goleman, ele trouxe os elementos da inteligência emocional e foi muito importante em 1995. Só que ele não sabia que a emoção por si só, ela não consegue ter credibilidade nela mesma. Exato. Porque ela não produz pensamentos, não tem intelectualidade. Esse é um atributo do eu. Boa. Reitero, o eu que tem capacidade de escolha, consciência crítica, autonomia, autodeterminação. É o eu que tem que gerir a emoção. A técnica DCD empodera esse eu. Se eu uso os elementos mais importantes das ciências ao longo da história, como a arte de duvidar, eu fico forte, eu fico protagonista, eu duvido de que eu vou ser escravo do medo de falar em público. Certo. Eu duvido que eu vou tirar minha vida, eu vou transformar o caos em oportunidade. Me abandonaram, me rejeitaram, quem perdeu foi meu marido. Bom. Ela deveria proclamar. Quem perdeu foi ele, porque eu sou uma pessoa incrível, inteligente, maravilhosa, altruísta, bonita, porque beleza está nos olhos de quem vê. Boa. Então você transforma o traidor não no seu algoz. O traidor perdeu, porque você se torna alguém que reescreve a sua própria história. Então, duvidar, criticar e determinar é uma das ferramentas de gestão da emoção que torna o eu ativo. E isso também, se você perguntar para a inteligência artificial, fazer uma varredura para os grandes pensadores da filosofia, da psicologia,
e da sociologia, praticamente não há muitos elementos que estimulem, ou teorias que definem o eu como alguém que é ativo e que recicla e reedita a história. Sim. O eu é muito passivo. Até mesmo quando a pessoa vai diante de um psicoterapeuta, não importa a linha, se psicanalítica, existencialista, cognitivista ou comportamentalista, não importa. O paciente não pode ser um espectador passivo do processo terapêutico. Certo. Como um aluno não pode ser um espectador passivo no teatro da sala de aula. Eles têm de ser provocados a atuar-se como diretor do script. Então, se eu duvido, se eu critico, se eu decido ser autor da minha própria história, se eu me empodero para que eu possa encontrar as raízes dos meus conflitos. Por que meu pai me traiu? Por que meu marido me traiu? Por que minha esposa me traiu? Por que as pessoas me abandonaram? Por que eu fui humilhada publicamente? Se eu encontro as raízes, bom, foram por isso e aquilo. Mas devo eu comprar aquilo que não me pertence? Eu não causei. A intelectualidade é virtual. Então o pensamento do outro, a rejeição do outro é virtual. Só se torna real quando eu dou credibilidade autógena. Aí eu arrasto e transformo aquilo que é estéril do outro em algo real na minha emoção. Então por isso que a mente mente. Os piores inimigos não estão fora de nós. Estão dentro de nós mesmos. É o nosso eu que não assume o seu papel como piloto da mente humana. Ele como executivo da única empresa que não pode falir. Antes das empresas falirem, terem decadência, os líderes entram em colapso. Porque nós não fomos treinados, do ponto de vista educacional, para intervir no planeta mente. Nós não fomos treinados para entender que qualquer ofensa, rejeição, crítica e exclusão é virtual. Só se torna real se o meu eu for ingênuo como gestor da mente e der uma credibilidade dramática àquilo que eu não construí e não entender que minha paz e minha saúde emocional valem ouro, o resto é lixo. Joel, eu vou te falar, se as pessoas aprendessem isso no mundo inteiro, da pré-escola à pós-graduação, dentro de si. E uma pessoa rica é alguém que faz muito do pouco, e uma pessoa pobre precisa de muito para sentir pouco. Muitos estímulos, reconhecimentos, aplausos. Por isso que muitas celebridades digitais, elas adoecem com o tempo. A fama e o poder não fazem bem para a saúde mental. A fama e o poder é asfixiante, porque gera janelas que vão aumentando o nível de exigência para ser feliz, realizada e relaxada. No começo, notem, mesmo pessoas éticas que querem contribuir com a humanidade como você, no começo, os primeiros autógrafos, sabe, os primeiros abraços tinham um impacto na emocionalidade, que é o mundo real da nossa psique, muito maior do que se tem hoje quando se tem sucesso. E toda vez que eu treino alguém que é um líder mundial ou um esportista mundial, fala, você já perdeu. Mas como, doutor Cury? Você já perdeu. Você já perdeu porque, sem que você saiba, você se sabotou, se tornou seu carrasco. Você excitou, promoveu um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante dos mesmos estímulos. Por exemplo, uma pessoa compra um carro velho, né, quase não consegue, o motor não funciona direito, mas ele se sente super feliz, é a primeira realização. Ao longo do tempo, de anos ou até décadas, se ele compra uma Ferrari, ele teve mais prazer na fase inicial do que na fase com os anos de sucesso, no apogeu. Porque nós vamos registrando, através do fenômeno RAM, registro automático da memória, janelas que aumentam esse nível de exigência para sermos felizes, realizados e relaxados. Por isso que toda pessoa famosa... Bom, seu podcast é o número 1 do Brasil, já há 3 anos. Isso me deixa muito contente, porque você quer contribuir com a humanidade. E não é fácil essa jornada. Você não chegou até aqui com céu sem tempestades, caminho sem acidentes. Teve muitos acidentes. E seria muito bom falar desses acidentes, inclusive para que as pessoas entendam que elas podem escrever capítulos nobres em dias mais tristes. Bom, mas quando você atinge o sucesso, você tem que fazer a segunda jornada, a jornada do coração.
Porque se não fizer a jornada do coração, que é a jornada interior, o sucesso ela vai se tornando uma armadilha, um cárcere mental. Mesmo que nós não nos auto-sabotemos, a própria psicoadaptação vai nos tornando incapazes de sentir o mesmo prazer, a mesma alegria diante dos mesmos estímulos.